Graça e paz, meus irmãos. Marcos capítulo 13, versículo 24. A volta do rei à terra no fim da tribulação. Esse texto deve ser estudado com Mateus 24, 29 e 31 e Lucas 21, 25 e 28. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está perto o verão. Assim também vós, quando virdes suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Meus amados irmãos, meus amados ouvintes da palavra do Senhor, Marcos capítulo 13, Mateus 24 e Lucas 21 é um texto bíblico que precisa de ser analisado juntamente com as profecias do Apocalipse, capítulo 6. Porque, na verdade, Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21 está tratando da grande tribulação. É um texto bíblico que não tem nada a ver com a igreja. A igreja de Cristo, ela é arrebatada no capítulo 4 do Apocalipse. E a grande tribulação, ela inicia no capítulo 6. Portanto, o texto de Marcos, o texto de Lucas e o texto de Mateus está falando da parousia em Jerusalém. Jesus, ele vem no arpazo, no arrebatamento, e depois ele volta na parousia em Jerusalém. Então o texto, meus irmãos, de Marcos, como eu disse, os irmãos Marcos 13, Lucas 21 e Mateus 24, está falando da parousia. Então os sinais que nós estamos vendo hoje são sinais para a parousia. Os sinais dos últimos 7 anos da terra. O Senhor está mostrando os sinais dos últimos 7 anos do planeta Terra, ou seja, os últimos 7 anos do governo humano na Terra. E essa parte que nós lemos aqui está falando, então, da parousia em Jerusalém, a volta do rei à terra no fim da tribulação. Então ele está voltando, encerrando a tribulação em Jerusalém. Do mesmo local que ele partiu, ele voltará. Ele partiu de Jerusalém e ele vai voltar em Jerusalém. Deus, ele é muito preciso. Deus, ele trabalha por padrões. Eu creio que no mesmo local ali, da onde Jesus levantou os seus pés ali, no mesmo local ele vai pisar. Então, meus irmãos, naqueles dias depois daquela aflição, ou seja, depois dos 7 anos de aflição na terra, depois dos 7 anos terríveis, dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus, depois dos 21 juízos, em que o mundo vai virar um caos. Então o sol vai se escurecer e a lua não dará a sua luz. Então aí é o sinal muito forte da parousia. As pessoas que estiverem vivendo ali naquela época ali, vai ser difícil estar vivendo ali, porque haverá poucos sobreviventes na grande tribulação.
Então, as pessoas que estiverem vivendo nessa época da grande tribulação, elas vão saber quando Jesus está voltando em Jerusalém, porque o sol vai se escurecer e a lua, ela não vai dar a sua luz. Então, os sinais que nós estamos vendo hoje são sinais da parousia. Então, o arrebatamento, ele pode acontecer a qualquer momento. Por que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento? Devido aos sinais da parousia. Então, os sinais da parousia indicam a proximidade do arrebatamento da igreja. Então, ele está muito próximo a acontecer. Então, o versículo 25 fala assim: e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então, haverá chuvas de estrelas na terra. Isso aqui são meteoros que vai despejar na terra. Quedas de meteoros. O Apocalipse 16 fala sobre isso. Haverá saraivadas de pedras aqui na terra. Então, depois desses sinais, dentro da grande tribulação, depois desses sinais, dos últimos sinais, né, que é o escurecimento do sol e da lua, né, e a saraivada de pedra do Apocalipse 16, aí então o Filho do Homem desce em Jerusalém. E então vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. Então aqui é a segunda vinda, é a parousia. As pessoas confundem isso aqui com o arrebatamento da igreja. Não tem nada a ver com o arrebatamento. Aqui é a parousia. Aqui é Apocalipse 1, versículo 7. Que é muitas das vezes confundido com o harpazo. O Apocalipse 1, 7 fala: e todo olho o verá. Ali está falando da segunda vinda em Jerusalém. No arrebatamento é diferente. O mundo não vai ver, o mundo vai sentir o desaparecimento da igreja. A igreja simplesmente ela vai desaparecer num abrir e fechar de olhos. Agora, esse texto de Marcos 13, 26, que deve ser estudado com Mateus 24, 30 também, que é o mesmo texto, está falando da segunda vinda em Jerusalém, da parousia. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. Zacarias 14, versículo 5. Ali ele está voltando, trazendo a sua noiva, que ele levou há 7 anos atrás. Então ele leva a igreja no harpazo e volta com a igreja na parousia em Jerusalém, meus irmãos. Então esse versículo 27, ele é interpretado errado, de uma forma errada, como sendo o arrebatamento. Não, meus irmãos. Jesus aqui, ele não está falando com a igreja, ele está falando com Israel. Aqui é para o povo judeu, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Essa aqui é a escatologia correta. Então, Lucas 13, Marcos 13, versículo 27 aqui, quando diz assim: ele enviará os seus anjos, ele envia os anjos. Na parousia, ele envia os anjos. Ele envia os anjos para os 4 cantos da terra. Aqui não é o arrebatamento da igreja. A igreja já foi arrebatada há 7 anos atrás. No arrebatamento, ele não envia anjos. Ele simplesmente chama a igreja no abrir e fechar de olhos, no toque da última trombeta. Então tem essa diferença. Você precisa comparar a Bíblia com a Bíblia. Você pega esse texto aqui de Marcos 13, 27 e compare com 1 Tessalonicenses 4, 16. Lá em Tessalonicenses ele não envia anjos. Aqui ele envia anjos. Então aqui é outra coisa, aqui é outro evento. Não tem nada a ver aqui com o arrebatamento da igreja. Se você tiver alguma dúvida sobre isso aqui, eu vou te dar a receita para você aprender o certo. Arno Froese, chamada da meia-noite. O nome do link é A Cronometragem do Arrebatamento. Não, entra lá no YouTube e coloca lá assim: A Cronometragem do Arrebatamento, Arno Froese. Aí você clica lá, já vai cair o vídeo lá. Ele deixa claro, o Dr. Arno Froese, da chamada da meia-noite, já deixa claro ali. Isso aqui não tem nada a ver com o arrebatamento da igreja, que os meso e pós-tribulacionistas, por teimosia, interpreta como arrebatamento. Não é o arrebatamento, irmãos. Isso aqui não é o arrebatamento. Isso aqui é o ajuntamento de Israel.
E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos. Esses escolhidos aqui não é a igreja, isso aqui é Israel. Aqui ele está voltando no final da grande tribulação. A igreja foi arrebatada 7 anos atrás aqui. Quando cumprir esse versículo aqui de Marcos 13, 27, a igreja foi arrebatada 7 anos atrás. Então esses escolhidos aqui é Israel. Muitos judeus ainda vai estar dispersos quando Jesus descer no Monte das Oliveiras. Então eles vão sofrer um arrebatamento horizontal. Muitos judeus que vão estar espalhados ainda nos 4 cantos da terra, os anjos vão transladá-los para Israel, da mesma forma que Filipe sofreu um arrebatamento horizontal. Eles vão ser transladados para Israel, para eles converter, para eles verem ali o sinal dos cravos. Zacarias 12:10, Apocalipse 1:7. Aí eles vão ver o sinal dos cravos ali no Armagedon e eles vão se converter. Então isso aqui não é o arrebatamento, isso aqui é o ajuntamento dos judeus dispersos. Então quando diz assim, ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Isso aqui é o ajuntamento dos judeus no final da grande tribulação. Judeus que ainda estão fora de Israel, meus irmãos. Aí ele dá a dica, quando ele fala, aprendei, pois, da parábola da figueira. Ele fala do nascimento de Israel, o brotar de Israel. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folha, bem sabeis que já está próximo o verão. Então, quando a figueira brotou em 47, 29 de novembro de 47, na ONU, nasceu uma nação. Isaías 66, versículo 8. Nasceu em um só dia. Então, assim também vós, quando vir suceder essas coisas, sabei que já está perto as portas. Então, esta é a geração que vai presenciar o arrebatamento da igreja. Ela vai presenciar, uma outra parte vai ficar aqui na tribulação e vai presenciar a ascensão do anticristo. E a segunda vinda é em Jerusalém. Quando ele diz assim, ó, na verdade vos digo que não passará esta geração. Que geração que ele está falando? Ele está falando da geração da figueira que brotou em 47. Não é a geração da sua época, porque essas coisas não se cumpriram. Como muita gente interpreta que cumpriu na época de Jesus, isso não se cumpriu. Né? Essas profecias aqui não se cumpriu na época de Jesus. Então Jesus estava falando de uma geração futura, de uma geração que brotaria, ou seja, a geração da figueira. Na verdade, eu vos digo que não passará esta geração. No grego é geneia. Geneia quer dizer geração que está vivendo atualmente. Não passará sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? Sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? O arrebatamento, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém. Porque o texto está falando disso, está falando da grande tribulação, meus irmãos. E nós sabemos que o arrebatamento ele é antes da grande tribulação. Então, esses sinais que nós estamos vendo, eles nos indicam a proximidade do arrebatamento e o início da grande tribulação. Aí ele disse assim, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então não vai passar, a palavra não passa. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então você tem que fazer a conta, uma geração bíblica é de 70 a 80 anos. Salmo 90, versículo 10. Então, considerando que uma geração bíblica é de 80 anos, vamos considerar como 80 anos, vai fechar no ano 2028. Ou seja, seria o prazo para Jesus retornar em Jerusalém. Mas aí você tem que tirar os 7 anos da grande tribulação. 28 menos 7 vai dar 21. Então, meus irmãos, nós estamos muito próximos do arrebatamento da igreja. Nós estamos muito perto. Está chegando um momento em que a noiva de Cristo ela será removida dessa terra. Então Jesus, ele está voltando. Ele está vindo no arpauso para tirar a sua igreja. E depois ele volta com a sua igreja na parousia em Jerusalém. Então o texto, quero deixar claro, o texto de Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21 não tem nada a ver com a igreja. Está falando do povo judeu, da grande tribulação. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos.
Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a vitória em nome de Jesus. Amém.